Boa noite, queridos irmãos, graça e paz seja com todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa live, para a nossa reunião de oração nos lares, e eu gostaria de agradecer na presença dos amados irmãos da nossa igreja. Queridos, que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês, e aqueles que também desejarem conhecer e visitar o nosso canal, sejam muito bem-vindos. Este canal é exclusivamente da Igreja Presbiteriana Fundamentalista Bíblica do Cabo, mas você é muito bem-vindo. E que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe os lares, as famílias cristãs, e em Cristo Jesus vocês sejam muito felizes. Meus amados, vamos dar início à nossa reunião de oração nesta noite, fazendo uma leitura da Palavra de Deus, e o texto que nós vamos ler é o texto que se encontra em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Assim diz a palavra de Deus: Vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim o Senhor abençoe a cada um dos servos do Senhor nesta noite. E nós vamos dar início com uma oração e logo em seguida vamos cantar um louvor ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez por poder estar aqui com os amados irmãos, cada um em suas casas, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. E agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos, o teu povo de Deus, o povo dessa igreja, os irmãos dessa comunidade, e poderem nos reunir, cada um em suas casas, e ouvir essa transmissão, e passar um pouco da tua palavra, cantar hinos ao Senhor, compartilhar as necessidades uns com os outros, as necessidades de cada um dos santos. Continua, Senhor, nos protegendo durante todas estas calamidades, ó Pai. Que o Senhor continue descendo a tua graça sobre o teu povo, lhes protegendo, lhes guardando de todo mal. E assim nós choramos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com um cântico que tem por título Acredito, de Leonardo Gonçalves. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, acredito no Santo Espírito, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não seja em luz, apenas notas em canções, e
mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressuscitou, muito em breve voltará. Creio em ti. Nesses dias de desespero e de incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja em luz, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Ao pedido encontro perdão, pois agora amor consigo que crer e viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não tornará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Breve voltará. Breve voltará. Breve voltará. Breve voltará. E o próximo canto, vamos louvar sua presença real.
presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, nós vamos agora fazer uma breve meditação na palavra do Senhor. E eu gostaria novamente de convidá-los, aqueles que estão agora, que entraram agora no canal, a abrirem a palavra de Deus, o texto que nós lemos no início. O texto que nós lemos foi o texto de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 28, versículo 28 ao 30. Nós vamos fazer novamente essa leitura. Mateus, capítulo 28, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados, os meninos judeus
e aqui eu quero trazer para vocês um contexto onde esse texto foi escrito. Os meninos de Israel, os judeus, eles começavam a sua vida já estudando as Escrituras aproximadamente com a idade de 6 anos. A Torá e a lei de Moisés, o Pentateuco, que é chamado assim os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles começavam a estudar juntamente com os profetas. Nesses primeiros 5 anos, esses meninos eles eram doutrinados pelos seus pais. E ao final dos 10 anos, no final do primeiro ciclo dos estudos, assim chamado, o primeiro ciclo desse estudo era chamado como Beit Sefer. Beit tem a ver com casa, a palavra hebraica. Sefer tem a ver com rolo, com livro. Algo seria parecido com homeschooling, ou estudo em casa. Só que esse estudo aqui, o Beit Sefer, era o nome dado a esse ciclo de estudos da Torá, do Antigo Testamento, em especial ao Pentateuco, ou a Lei de Moisés. Então, os meninos, desde cedo, eles eram versados, eles eram ensinados pelos pais a aprenderem a decorar toda a Torá. E era uma prática muito interessante. Ainda sobre isso, nós podemos dizer que esses meninos, eles já, depois dos 10 anos, a grande parte desses meninos já haviam decorado a Torá, tanto que os seus pais instruíam em casa. E isso era muito interessante porque os pais tinham essa função de ensinar os seus filhos a lei de Deus. E depois dos 10 anos, então, esses meninos, após uma parte já desse estudo da Torá, eles iam continuar estudando a Bíblia, o Antigo Testamento, e aprender os outros textos dos profetas. A partir daí, alguns desses meninos voltavam para suas casas e lá aprendiam os ofícios dos seus pais. E aí continuavam a sua família. Se eles fossem pescadores, os seus pais, obviamente, seus filhos também seguiriam a mesma profissão. Se ele fosse carpinteiro, os seus pais, eles seguiam a mesma profissão. No entanto, havia um segundo estágio. Esse segundo estágio é chamado o Beit Talmud. Tem tudo a ver, e vocês vão entender que tem a ver com Talmud com relação a esse estudo aqui. Então, mais uma vez, Beit tem a ver com casa, e Talmud vem da palavra hebraica, né? Vem da expressão, de mais uma expressão hebraica de interpretação da Bíblia. Então, havia uma outra parte desses estudos. Os que não voltavam para casa eram adotados pelos judeus, pelos rabinos, aqueles que mais se destacavam. É o contexto todo aqui em que Jesus vai falar. Então, continuavam frequentando uma escola judaica, estudavam sobre a tutoria de um mestre, chamado assim, um rabino, né, judeu, que eles ensinavam profundamente a Torá, e aí você tem aquelas chamadas escolas de interpretação. Eles não aprendiam só a Torá, eles entravam em uma escola de interpretação da Torá, e ali haviam judeus que tinham uma interpretação bem peculiar. Esses meninos extraordinários eram chamados de Talmidim. Olha, Talmidim é o plural da palavra hebraica Talmid. E Talmid aqui tem tudo a ver com o termo, né? Significa discípulo. Por isso, Talmud. Beit Talmud é o segundo ciclo, então era o ciclo do ensino, não mais aquele ensino que ficava resumido à família, agora é os resumos, os discípulos que eram formados pelos mestres na Torá, eles eram versados na Torá, eles eram mais aprofundados, e assim, provavelmente, os meninos se tornavam também, no futuro, como adultos rabinos. Então, esses meninos assim chamados Talmidim, significa discípulos no plural, eles faziam parte, na verdade, de uma elite intelectual de Israel. Quando eles iniciavam, então, esses estudos com os rabinos? A partir dos 12 anos. Lembre-se, dos 6 anos eles começavam a estudar, e aí com 10 eles já sabiam a Torá, principalmente
ao Pentateuco, e a partir dos 12 anos eles eram, então, ensinados a todas as escrituras, e ali eles estudavam os livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria, os livros proféticos, e tinham a capacidade de debater na tradição judaica, que era a tradição oral, junto com os rabinos e os intérpretes da lei. Veja, essas escolas eram escolas, e esses mestres, assim chamados mestres rabinos, eles orientavam esses meninos a respeito da lei e orientavam segundo a interpretação que eles tinham, a nova visão da lei. E assim eles tinham condição de discutir e eles se colocavam e se dedicavam à vida de discussão e prática da lei de Moisés. Era exatamente isso que acontecia. Isso era algo muito, muito comum naquela época. Então, cada rabino tinha a sua forma de interpretar a Torá, o Antigo Testamento. E esse conjunto de regras que eles tinham, esse método de interpretação de um rabino era chamado de jugo do rabino. Era exatamente essa expressão. Ora, não é à toa que Jesus Cristo põe essa expressão jugo suave e fardo leve. Não é à toa que ele usa essa expressão aqui, porque ela é bem conhecida no meio judaico. Então, geralmente, as escolas que nós tínhamos naquela época eram duas escolas, as mais conceituadas, e rabinos muito famosos. Uma era a escola de Hillel, um famoso rabino, e a outra a escola de Shammai, duas escolas diferentes. E cada uma dessas escolas possuía um jugo, ou seja, uma interpretação da lei. E possuía também, e tinha os seus talmidins, os seus alunos, os seus discípulos. Portanto, é nesse texto aqui, de Jesus, exatamente nesse contexto, que ele diz, eu tenho um jugo, e esse meu jugo é mais leve, é mais suave. Então, quando Jesus convida, e aqui nós temos um contexto, e a gente sim, quando lê esse texto, a gente pode fazer a aplicação necessária para o nosso contexto. Mas quando Jesus inicia dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, então ele está dizendo que ele tinha também um jugo, e seu jugo era uma forma de interpretar a lei de Deus, e essa forma de Jesus interpretar a lei de Deus não era pesada. E Jesus está, em outras palavras, dizendo, olha, vocês que estão cansados do jugo dessas escolas, do peso da interpretação desses rabinos, do jugo do rabino Hillel, ou do jugo do rabino Shammai, que vocês venham até mim, porque o meu jugo é suave, a minha interpretação da lei é leve, e o meu fardo é leve. Então é interessante porque, e era pesado, porque os meninos tinham que aprender mesmo a lei, eles tinham que decorar, e eles eram praticamente que exaustivamente inclinados a isso, né? Eles eram praticamente, vou usar a expressão, forçados a isso. Um bom rabino precisava conhecer muito bem, decorar a lei e fazer a sua própria interpretação dentro daquela escola. Então não era uma tarefa fácil. E por isso que não é à toa que Jesus convida as pessoas aqui, e aqui também se referindo aos pequeninos também, aqueles que também faziam parte de alguma escola, e aqui pode se incluir também as pessoas que não faziam parte de uma escola, mas que eram discípulos de Jesus, começaram a perceber que o seu ensino era mais prático, seu ensino era mais aplicado, era mais aplicável, ele não era cheio de preceitos, sem lembrar, ainda tem um detalhe, de que com o passar do tempo, você vai ver a crítica de Jesus com relação aos fariseus, né, e com relação aos escribas. Você vai ter essas duas classes aí que Jesus vai quase que sempre citar um e outro, ou os dois ao mesmo tempo, né, chamado de fariseus, hipócritas e escribas. Porque o texto no Novo Testamento, em especial nos Evangelhos, nos dá a figura do escriba. Então a função do escriba era simplesmente copiar a Torá, copiar a lei, e simplesmente fazer esse ensino chegar até os discípulos. Só que com o passar do tempo, a função então dos escribas foi se qualificando. Eles começaram então não só a ensinar a interpretar, não só a passar a lei, mas eles começaram então a ensinar a interpretar essa lei. Então esse jugo deles começava cada vez mais a aumentar, cada vez mais a dificultar a vida dos alunos. Então esse jugo se tornava pesado. E não era um jogo fácil, era um jogo pesado para os alunos. Era uma escola que exigia dos seus alunos
um ensino muito pesado, muito profundo, e pouca vivência. O que Jesus fez? Jesus veio trazer uma vida e uma aplicação àquela teologia muito mais teórica, muito mais, vamos dizer, acadêmica para aquela época. Jesus veio com palavras mais simples. Jesus não foi superficial nas suas palavras e no seu ensino, mas ele foi muito mais simples, ele foi muito mais aplicável à realidade das pessoas, e isso foi aquele julgo que era dele. Ele foi trazer essa suavidez para os seus ensinos. Jesus trouxe essa suavidez, ele tornou o ensino muito mais prático, porque ele aplicou a realidades vivenciadas daquelas pessoas. Ele se aproximou das pessoas mais simples. É interessante, porque você vai ver no contexto, no versículo anterior, que nós chamamos de contexto remoto no texto que lemos, exatamente essa ideia da alegria de Jesus com os humildes. Veja o que ele diz no verso 25 do mesmo texto de Mateus, capítulo 11. Ele diz assim: e naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Nós temos literalmente pequeninos, que pode ser aplicado ao termo crianças, literalmente, mas pode ser aplicado também ao contexto daqueles que são menos cultos. E é interessante que Jesus agradece a Deus, ele dá glórias a Deus, porque ele ocultou isso aos eruditos, aos sábios, aos versados, né? Inclusive, até mesmo esses rabinos que tinham conhecimento tão profundo da Escritura, eles foram muitas vezes pegos em momentos em que haviam dilemas, que eles não compreendiam o que estava na lei de Deus. E Jesus vem dar um ressignificado à lei. E ele mesmo, Jesus, certa vez, quando os discípulos, diante dos fariseus, Jesus ensinando, ele disse: olha, eu não vim trazer algo novo, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir. É como se Jesus viesse trazer um ensino novo, ou como se ele viesse trazer um ensino desconhecido, ou como se ele viesse ignorar toda a tradição oral judaica, todo o ensino, todo o Talmud, todo o ensino judaico. Não, Jesus veio interpretar a lei de forma muito prática. Ele veio, na verdade, fazer um convite aos seus discípulos, aquilo que ele chamava de talmudins, aquele grupo. Ele diz assim: olha, venham a mim, façam parte desse meu grupo. O convite de Jesus se estende a todos de forma muito clara, todos vocês que não estão aprendendo a vivenciar isso na prática, não estão percebendo a presença de Deus em suas vidas, não conseguem compreender que Deus está perto, apesar de ser um Deus tão grande, tão soberano, o Criador de todas as coisas, ele está tão perto de vocês, mas vocês não conseguem senti-lo, vocês não conseguem percebê-lo. Esse estudo parece ser muito mais difícil, muito mais pesado. O jugo dos mestres rabinos não conseguiam alcançar o coração das pessoas que estavam sedentas por Deus. Muitas vezes nós estamos conhecendo uma boa doutrina, nós temos o contato com a ótima teologia, que é a teologia reformada, né? Nós nos aproximamos de todos os símbolos de fé que nós temos. E para os presbiterianos, os símbolos de fé mais próximos são os nossos catecismos, as confissões de fé e muitos outros que nós subscrevemos como, de fato, corresponde ao ensino bíblico. Mas muitas vezes nós, imbuídos ou embebecidos ou embriagados com essa teologia, muitas vezes não conseguimos nos aperceber de um Deus muito mais Emanuel, um Deus muito mais presente, um Deus muito mais conosco, não um Deus distante demais na teologia, um Deus de palavras difíceis, de termos teológicos profundos, ou de definições, ou de silogismos, ou qualquer coisa que seja, qualquer argumento filosófico que seja que distancie o Deus de um povo. O Deus que está muito mais perto trouxe à terra Jesus Cristo, encarnou-se em um homem e se fez homem conosco para nos trazer, através da sua língua, e naquela época a língua hebraica, e no Novo Testamento a língua grega, aqueles que estavam sendo convertidos naquele contexto do Novo Testamento. É um Deus que o tempo em todas as gerações, em todo o tempo, e a todo instante se aproxima do seu povo de forma simples.
Assim, Jesus conclui no verso 26 e 27, sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí Jesus continua dizendo, então venham a mim. Né? Ele dá uma ordem aqui, imperativa, vinde. Venham a mim todos os que estão cansados, e vos aliviarei. E os que estão sobrecarregados, eu prometo a vocês que eu trarei alívio para vocês, eu tirarei de vocês o jugo, o peso dessa lei que vem no Talmud e das interpretações que ela recebeu ao longo dos séculos. Jesus criticou exatamente isso, os fariseus e os escribas, chamando-os de hipócritas, porque eles traziam aqueles que eram prosélitos a conhecimento da lei de Deus e faziam 3 vezes mais filho do inferno. Eles afastavam ainda mais aqueles que tinham conhecimento da lei de Deus por causa dos seus preceitos pesados. Eles traziam um ensino além daquele que estava nas Escrituras, carregado de conhecimento e de interpretação equivocadas, pesadas, e os seus discípulos ficavam como que perdidos sem entender o que é que Deus queria deles, por causa do peso dessa lei, por causa dessa interpretação pesada. Meus amados irmãos, é muito interessante, e eu quero concluir, mostrando exatamente essa segunda parte que nós chamamos de Beit, assim intitulada Beit Talmud. Jesus Cristo passou por essas duas etapas. Porque como judeu, ele passa pela primeira etapa em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, nós temos exatamente a primeira etapa que nós chamamos de Beit Talmidim. Essa primeira parte onde o discípulo, onde o filho era ensinado pelo seu próprio pai, em casa. E aí na segunda parte, Jesus Cristo, ele é levado ao templo, e aí você tem essa descrição no texto de Lucas, capítulo 2, verso 41 em diante. Abra a sua Bíblia para você conferir, que nessa segunda parte dessa formação que Jesus Cristo teve, assim como os meninos judeus tinham, e é por isso que Jesus era um rabino, assim conhecido e reconhecido pelos discípulos e também até mesmo pelos fariseus. Quando Jesus começa a pregar o evangelho, e aí os relatos são esses, os próprios fariseus reconheciam que Jesus era o mestre. Quando ele chegava na sinagoga, e na sinagoga aqueles que estavam naquele contexto, no momento da celebração, somente um judeu podia fazer a leitura da Torá e a exposição. Um rabino, perdão. Qualquer judeu podia fazer a leitura, mas somente um rabino podia fazer a interpretação dessa escritura. Ou se fosse de uma escola de outra. Se fosse iniciado na escola dos Talmudims. E Jesus Cristo foi iniciado. Ele passou pelos dois processos. Vou repetir. Em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 em diante, nós temos ali a Beit, que nós chamamos Talmudim, o ensino em casa, que o pai começa a ensinar o seu filho. E ele vai ensinar exatamente o Pentateuco. A partir dos 12 anos de idade, quando o menino já entra nas escolas, ele então participa desse segundo contexto aqui, que é esse contexto que nós vamos agora citar. Lucas 2 diz, verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém a uma festa da Páscoa. Nesse contexto da Páscoa, eles iam para lá, e tendo, diz o verso 42, ele já 12 anos. Lembra que eu falei para vocês? Aos 6 anos começava, até os 10, ele já tinha a parte do Pentateuco já decorado. Dos 10 anos em diante, eles já se versavam mais ainda nos profetas, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos de sabedoria. E assim, esse menino tinha a capacidade já de conversar sobre a Torá, de já discutir com os mestres da lei na altura deles. Ele era um discípulo já. Tendo 12 anos, verso 42, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa, do dia da festa. Verso 43, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, menino de 12 anos.
E não soube José, nem sua mãe, onde ele estava. Verso 44. E pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, e andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e entre os conhecidos. Aparentemente, Jesus havia se perdido deles. Então, eles procuraram entre os seus próprios parentes e não conseguiam encontrar o menino Jesus. Verso 45, e como o não encontraram, o que é que eles fizeram? Quando a gente perde alguém em um determinado lugar, geralmente o conselho é volte para onde você perdeu aquela coisa, ou aquele objeto, ou aquela pessoa, porque de repente a dica para encontrar algo é voltar para o lugar que você aparentemente perdeu aquela coisa, aquele objeto, aquela pessoa, e de repente aquela pessoa que se perdeu de você está lá no mesmo lugar onde vocês se desencontraram. Então eles voltam. Veja o que diz o texto, verso 45, e como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Verso 46, e aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os, e tendo-os que ouvido, admiravam a sua inteligência e respostas. Então, nós temos aqui a prova cabal que José e Maria, como pais e judeus que conheciam muito bem os mandamentos de Deus, os ritos, as festas, o judaísmo, os festivais, tinham a tradição, né, de 3 orações diárias, de observar os jejuns, as festas judaicas. Jesus foi educado indo à sinagoga aos sábados, anualmente visitava o templo em Jerusalém, no período da Páscoa também, diz o verso 41. Então ele aprendeu todo esse contexto, ele aprendeu a ler, a escrever através da Bíblia. Os pais de Jesus eram zelosos, irmãos. Em tudo isso, eles fizeram com que Jesus seguisse todos os princípios de Jesus. Foi criado no judaísmo profundamente. Ele foi circuncidado, em Lucas 2:21, levaram-no ao templo para apresentá-lo ao Senhor, a consagraram como primogênito, Lucas 2:22-23, fizeram sacrifício segundo a lei, Lucas 2:24. Então, Lucas diz que, no verso 42, quando ele atingiu 12 anos, subiu a Jerusalém segundo o costume da festa. O que nos aparece aqui, o que nos chega à conclusão é que essa passagem aqui diz respeito a um contexto que era conhecido ali de iniciação do menino à idade adulta. Jesus passava ali ao processo de iniciação. A expressão hebraica para esse processo aqui é mitzvah de Jesus, é o bar mitzvah de Jesus. A expressão hebraica aqui, bar mitzvah, que tem a ver com a filho da iniciação, ou aquele filho que era iniciado à idade adulta. No judaísmo, o ingresso do menino para a vida adulta é marcado por uma cerimônia religiosa. Então, a expressão aqui significa bar mitzvah, filho do mandamento. É essa expressão hebraica que significa. Essa cerimônia religiosa era para a maioridade do judeu, era um rito de iniciação do menino judeu, fazendo pela primeira vez na sua vida a leitura da Torá, da lei de Deus, na sinagoga, diante dos rabinos, diante dos mestres, e dirigindo a palavra de bênção a eles também, conforme está em Deuteronômio capítulo 6, verso de 24 a 26. Por isso que nós encontramos Jesus aqui nesse contexto. E é muito provável que ele estava aqui fazendo esse processo, né? Esse mitzvah, esse bar mitzvah, essa iniciação à idade adulta, entrando na sinagoga, recitando o texto, o mandamento, a lei de Deus, a Torá, diante dos rabinos e discutindo com eles de forma muito prática qual era a aplicação da Torá, o que significava. Só que o que chamava atenção, o que mais chamava atenção aqui, porque o texto diz que isso chamava atenção daqueles que estavam ali com Jesus, chamava atenção dos mestres, dos doutores ali. Eles ficavam admirados com as respostas de Jesus. Primeiro, a admiração deles não era apenas com as respostas que eles ouviam de Jesus. Primeiro, era admiração porque aquele menino ali, ele era um menino pobre. Lembre-se que eu falei que geralmente esses meninos eram adotados por um rabino, por um mestre da lei. Né? Então, sendo adotado por um rabino, geralmente eles passavam muito tempo sendo criados com esses rabinos. Provavelmente Jesus não era um menino conhecido de nenhuma dessas duas escolas. O texto não deixa claro isso, não dá para saber com exatidão essa informação, mas é provável que Jesus não fora de nenhuma dessas escolas.
Ele não precisou entrar em nenhuma dessas escolas. E então eles se admiravam. Como é que ele tem tantas respostas para tantas coisas? Qual é a escola desse menino? De quem ele aprendeu? Ele talvez seja de uma escola nova. Ele não é nem de Riley nem de Shammai. Então era um menino que tinha uma inteligência acima da média. Era um menino que tinha a inteligência acima de qualquer outra escola que havia naquela época. E ele dava respostas contundentes às respostas de forma aplicável, de forma como os doutores nunca ouviram na Talmud. Então ele ficou por cerca de muitos dias. O texto diz que pelo menos aí nós temos 3 dias aí de um lapso entre a procura dos pais, voltando então da casa dos parentes e voltando pelo caminho e até Jerusalém. E lá em Jerusalém eles procuraram por 3 dias, e então encontraram Jesus no templo. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa é perceber que Jesus Cristo está convidando os seus pequeninos, convidando os seus discípulos, convidando as pessoas mais simples a tomarem o jugo dele, que é muito mais suave, o seu ensino é leve, a sua doutrina é suave, e Jesus está tirando deles esse peso da lei, o peso da falta de interpretação prática da lei, a lei, a lei pela letra, que tanto sufocava os mais simples, os mais humildes. Oh, meus irmãos amados, que Deus nos ajude a trazer nesse instante de tanta, sabe, de tanta confusão, de tanta inquietação. E qual a aplicação que fazemos? Jesus diz: venha a mim todos vós que estáis cansados. E qual a aplicação de forma muito clara e forma muito mais expansiva, diante do contexto que nós lemos aqui para nossos dias? As pessoas estão precisando de oração. Elas estão precisando, sim, da leitura da palavra, do ensino doutrinário, mas elas estão precisando de uma palavra de oração. Elas estão precisando, nesse momento, da palavra de Deus pura e simples ao coração. Elas estão precisando de ouvir a voz de Jesus dizendo: venham, se vocês estão cansados. Estão cansados de ouvir tudo aquilo que fere o coração de vocês nesse momento. Vocês estão cansados de tantas informações, de tantas coisas que têm trazido medo, pavor, angústia. Vocês estão cansados de tantas notícias ruins. Qual a aplicação? Venham, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu ensino é leve, o meu ensino é suave, o meu ensino é prático. O que vocês estão precisando agora é de simplesmente de uma palavra de consolo, de uma palavra ao coração. O que vocês precisam agora é entender que Jesus está do seu lado, que Jesus está com vocês em qualquer momento das vossas vidas. E agora, nos momentos mais difíceis ainda, ele está presente. Ele está nas UTIs. No momento em que aquelas pessoas estão nos seus estados mais críticos. Aquelas pessoas querem ouvir que Jesus está ao lado delas. Aquelas pessoas precisam ouvir que ele está concedendo graça, mesmo no momento em que elas estão ali entubadas, comprometidas, acometidas de uma enfermidade grave, passando por momentos de privações e de dores terríveis. Jesus está com essas pessoas, dizendo que ainda que elas tenham um momento aí, enfrentar o vale da sombra da morte, o que é que o salmista diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E se tiver de enfrentar essa morte, que eu possa contemplar a presença de Deus, que eu possa perceber e possa ter a calma no coração de sentir que Deus está comigo em todos os momentos, que Ele não me abandonou. E é absolutamente, irmãos, aceitável que num momento como esse, alguém possa dizer: meu Deus, por que tu me abandonasse? Eu estou numa UTI, eu estou doente. Jesus sentiu o mesmo quando estava prestes a ser entregue na cruz. E ele clamou como um homem. Ele clamou. Ele mesmo disse: ó Senhor, por que me abandonaste? É absolutamente aceitável, entendível que alguém nesse momento possa dizer: meu Deus, por que tu me abandonaste? Mas eu quero dizer para você, meu amigo, para você, meu irmão,
por que você estiver passando, saiba que Jesus não te abandonou. Ele quer te fazer mostrar que esse ensino não é o ensino da prosperidade, que você não vai sair da situação que você está com um estalar de dedos. Você vai vencer. Você vai sair dessa situação, se Deus permitir, por causa da sua graça, com muito esforço, com muita oração, e por causa da bondade e da misericórdia do Senhor, somente se for derramada sobre você. E se não sair, algo Deus tem muito melhor para você, e para mim, e para nós. O que você precisa entender é que Deus está com você em qualquer circunstância, e que Deus continua com você em qualquer que seja a decisão que Ele tiver para nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças, que fortaleça aquela pessoa que agora está com medo, que está enferma, que está passando por um momento de enfermidade na família, que está angustiada. São momentos de muita angústia, mas o fardo de Jesus, o seu jugo é suave. Está aqui no verso 30. O jugo, o seu ensino é suave, e o seu fardo é leve. Ele usa uma expressão grega chamada baros. Então, o fardo aqui de Jesus é aquele peso que você pode carregar. O jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Você pode carregar, porque ele está junto com você, te carregando. Ele está junto com você, te ajudando nesse momento. Vamos para os pedidos de oração e para os motivos de oração. Eu queria relembrar aos irmãos o pedido da nossa irmã Alexiana pelo seu irmão Francisco, que se encontra no hospital, em estado debilitado, bastante debilitado, pedindo a sua graça sobre a família, sobre os pais. O nome desse rapaz é Francisco. Oremos pelos irmãos que estão infectados pelo coronavírus. Eu quero pedir mais uma vez que os irmãos estejam orando pela filha do pastor Davi Buriti, a nossa igreja presbiteriana fundamentalista lá em Juazeiro da Bahia. O nome dessa jovem é Débora. Oremos pelos nossos irmãos que estão enfermos. Oremos por aqueles que estão suspeitos dessa enfermidade. Oremos para aqueles que talvez estejam assintomáticos, para que eles tenham a sabedoria de Deus e guardarem-se e não contaminar outras pessoas. Oremos para aqueles que estão aflitos, com medo de morrer, com medo de enfrentar essa doença, que Deus nos dê forças. Oremos para que o Senhor nos conceda condições daqueles que puderem ficar em casa e aqueles que não puderem e continuem fazendo o seu trabalho, que se previnam, sejam saindo e sejam ficando e se guardando em casa. Que Deus nos ajude. Os irmãos que precisam dos seus empregos, que precisam manter a sua família. Não há dilema aqui, meus irmãos. Não há nenhum dilema. O que nós temos aqui são circunstâncias que devem ser ponderadas entre o povo de Deus, com muita sabedoria. E não há uma escolha, fique em casa ou saia da quarentena. Alguns de nós vão precisar sair, e alguns vão precisar ficar e continuem guardando aquilo que Deus permitiu, pela sua graça, a cada um fazer. Então nós vamos, nesse instante, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Se os irmãos tiverem algum pedido mais, possam colocar aí no chat. Esse nosso chat fica aqui do lado direito da vossa tela. E aí você digita qual é o seu pedido de oração. E nós vamos orar ao Senhor aqui também, tá? A Verônica pediu oração pelos ministros da saúde, é verdade, né? Os órgãos de saúde, para que Deus conceda-nos a graça deles serem utilizados para o nosso bem. Ore pelos desempregados. Verônica fez mais um pedido. Nesse momento estão passando por situações difíceis, é verdade. Como eu falei, não há nenhum dilema aqui, são circunstâncias que cada um de nós precisamos ter sabedoria para conduzir. Que Deus nos ajude, né? Isso é o pedido que nós temos feito sempre aqui, né? Para que Deus nos conceda a sua graça.
Lembrar os irmãos amados que nós estamos com a nossa campanha, continua mais do que nunca, né? A nossa campanha aí de arrecadação, de formação da nossa cesta básica, né? A nossa campanha continua, a Cesta do Amor, ela continua, e os irmãos que tiverem suas doações na Cesta do Amor, aqueles que estiverem visitando o nosso canal, desejar contribuir com 1 quilo de alimento, vocês podem levar, a igreja estará aberta aos domingos, pela manhã e à noite, para receber as ofertas. Você não precisa nem entrar, você pode colocar lá na entrada da porta da igreja, nós temos lá um local para receber essas ofertas, alimentos não perecíveis, arroz, feijão, macarrão, óleo, vinagre, qualquer outro gênero alimentício. Então, para a gente formar as cestas básicas, os irmãos da fraternidade da nossa igreja estão formando a cesta básica e estão distribuindo entre os irmãos da igreja, e primeiro na casa, depois aqueles que estão também necessitando fora do convívio da nossa comunidade. Então, os irmãos que estiverem também suas ofertas podem fazer assim também, se desejarem. A nossa irmã Beth Marques pede que ore pelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Cada vez mais, é verdade, essa pandemia, ela agora começa a ter nome e sobrenome, ela começa a chegar mais perto de nós, pessoas mais próximas da família da igreja, das famílias da igreja estão perdendo seus entes queridos, então oremos também. Ok, se não há mais nenhum pedido, então nós vamos orar ao Senhor, nesse instante, colocando os pedidos que aqui foram feitos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, nós estamos na Tua presença, para suplicar a Tua graça, para suplicar a Tua misericórdia, para suplicar o Teu perdão, e rogar a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, sobre a vida daqueles que necessitam, nesse instante mais do que nunca, da Tua misericórdia, da Tua graça, diante dessa situação de crise na saúde mundial. Nós estamos vivendo cada vez mais isso, não só no mundo, mas em todo o Brasil, em todas as unidades da federação, em todos os estados da federação, em todas as cidades, e cidades pequenas e distritos estão sofrendo com essa pandemia, Senhor. Tem misericórdia, Pai, dos nossos heróis da linha de batalha que estão na linha de frente. Quero te rogar pela vida dos médicos, dos enfermeiros, das técnicas e técnicos de enfermagem, te rogar pelos que trabalham na zeladoria, na vigilância, nos insumos, no almoxarifado, nas ambulâncias, transportando essas pessoas enfermas. Tenha misericórdia que eles não se contaminem mais. Tenha misericórdia, Senhor, dos policiais que estão nas ruas, fazendo a segurança do povo, dos caminhoneiros que continuam transportando os insumos, os alimentos, os que trabalham nos comércios que alimentam as pessoas, aqueles que são essenciais à alimentação, aqueles que trabalham na farmácia, nas farmácias, aqueles que trabalham nos supermercados, nos mercadinhos de bairro, Senhor. Tem misericórdia em todos esses que trabalham nos produtos e serviços essenciais. Que Deus proteja cada um deles com a tua graça, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão, Pai, nesse instante chorando a morte dos seus entes queridos. Que essa pandemia não chegue na casa de teus servos, Pai, no nome de Jesus eu te peço. Protege a cada um, servo e serva do Senhor dessa família de Deus, não só na nossa igreja, mas em todos os lugares, em todas as famílias cristãs espalhadas pela face da terra. Preserva a alma dos teus servos, se assim for da tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade. Caso, Senhor, aconteça de alguns desses serem levados, nos conceda, Senhor, paz no coração. Nos conceda, Senhor, que possamos entender qual é a tua perfeita e agradável vontade. Nos conceda, Senhor, misericórdia para aceitar